Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, nesta 9ª semana do tempo comum. No sábado passado nós nos deixamos lendo um texto do Evangelho de Marcos. Iniciamos essa 9ª semana não lendo o texto de Marcos, mas um texto do Evangelho de Lucas, porque ontem nós festejamos a visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel. E naquele texto que nós vimos a semana passada, não é, de Marcos, se aplica uma técnica, não é, que era muito comum no passado, uma técnica que era chamada mais ou menos, digamos assim, de um trítico. É como se a gente tivesse um folder, é como a gente tem nos dias de hoje, com 3 partes. Por isso ele era chamado de trítico. Não é? Tem uma cena central e depois 2 outras cenas que fazem referimento a essa cena central. Digamos assim, que aqui no centro tivesse uma imagem de Cristo, aqui a imagem de um santo, aqui a imagem de um outro santo, e os 2 santos apontando para a imagem central, que é a imagem de Cristo. Qual era no trítico, o que era que se compunha? A cena central era Jesus justamente expulsando os vendilhões do templo daquela área, que era uma área destinada aos pagãos. Na primeira parte da cena é o caminho até chegar ao templo, e víamos como Jesus com seus discípulos se aproximam daquela figueira que não estava produzindo fruto nenhum. Do outro lado, depois da expulsão, no dia seguinte, a gente vê que os discípulos passam por aquela figueira e vê que a figueira está seca, recebeu aquela palavra forte de Jesus e ela secou, aquela maldição. Ora, nós dizíamos que a figueira é um símbolo da própria religião de Israel, juntamente com a oliveira e com a parreira. Não é? É um símbolo do próprio povo de Israel, essa figueira que foi vista ali. E, sobretudo, é um símbolo da própria religião judaica. Ou seja, aquela religião que está concentrada no templo de Jerusalém, que é aquela realidade central para o povo. Só havia um templo em Jerusalém. Quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, inclusive ela põe essa dúvida, né? Onde é que nós devemos adorar? Aqui nesse monte, que era o Monte Garizim, ou lá em Jerusalém, como dizem os judeus? E Jesus disse, o meu Pai busca adoradores que o adorem em espírito e verdade. Então essa é a cena. O que era que aconteceu com a imagem da figueira? É que a religião de Israel é uma religião que agora é uma religião que não é essencial. É uma religião que é da aparência, não da essência. É uma religião que está exterior e tem todos os aparatos exteriores. O templo era muito bonito, chamava a atenção de todos. O culto era muito belo, com os cânticos bonitos, o cheiro do incenso, a fumaça que subia das vísceras dos animais queimados, etc. Era uma religião toda na exterioridade. O sacerdote se vestia de linho puro, o sumo sacerdote tinha uma placa de ouro que ele carregava aqui no peito, havia uns chocalhozinhos na borda do manto, quando ele andava aquilo chacoalhava as pessoas quando ouvia, fazia aquelas reverências, aqueles salamaleques todos. Então era a religião que estava sendo vivida, e Jesus diz, esse tipo de religião é uma religião que não produz frutos, e quando ele expulsa os vendedores do templo, porque aqui tinha se tornado um lugar de comércio, quando perguntam a Jesus com que autoridade ele faz aquilo, ele então contrapõe a figura de João Batista. Porque na mentalidade de quem dominava o templo, a questão era, o templo é o único lugar onde você consegue a sua purificação, por meio dos sacrifícios, por meio das ofertas, por dessas coisas aqui. Esse é o lugar de conseguir a purificação. João Batista, que era filho de um sacerdote, dizia e convidava as pessoas para irem lá no deserto e dizer, é aqui que vocês encontram a verdadeira purificação, nesse batismo nas águas do rio Jordão. Então Jesus contrapunha essas 2 realidades, a realidade do batismo e a realidade do
templo. Os sacerdotes, aqueles que dominavam o templo, os escribas, aquelas pessoas ali, não responderam à pergunta de Jesus, porque se eles dissessem que o batismo de João Batista vinha de Deus, eles estavam decretando a falência do templo. Então Jesus não deu para eles a resposta que eles tanto queriam, uma resposta que era, na verdade, uma armadilha para Jesus. Hoje nós retomamos a leitura do Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículos de 13 a 17. E no texto de hoje nós encontramos que as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Eles queriam saber com que autoridade Jesus estava fazendo o que ele fez. Agora essas mesmas autoridades mandam a Jesus aqui uma nova embaixada para ver se apanham Jesus em alguma falha. Quem foi dessa vez foram os fariseus e os partidários de Herodes. Herodes dominava uma das tetrarquias, uma das 4 áreas nas quais estava dividido o país. Ele era responsável pela área da Galileia, que era a área onde Jesus vivia. E ele tinha os seus seguidores, eram chamados de herodianos. Aquele era um partido realmente. Herodes era amigo do imperador. Herodes tinha todas as benesses do imperador, ajudava nesse poder, a esse poder romano a estar presente ali na Palestina, em Israel. E os fariseus, eles dominam as sinagogas. As sinagogas são aquele lugar onde o povo vai na reunião a cada sábado para ler as Sagradas Escrituras e, sobretudo, encontrar uma boa interpretação da lei. A lei para eles agora já não são aquilo que nós conhecemos como os 10 mandamentos. Esses intérpretes da lei tinham conseguido fazer com que ela chegasse a 613 leis. Isso também era uma forma de dizer que a lei de Deus precisava ser concretizada na vida, precisava entrar nos mínimos detalhes do cotidiano. A intenção era boa, mas depois isso acabou engessando a própria vida do povo de Deus. Então eles agora vão com uma pergunta para Jesus. E qual é a pergunta? Não é que eles vão fazer para Jesus, que eles querem apanhar Jesus numa palavra, numa falha. E perguntam para Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferências a ninguém. Eles fazem aqui o uso de uma técnica da retórica que é chamada de captatio benevolência, a captar a benevolência da pessoa, não é? Abrir o coração da pessoa com essa técnica. Faz um elogio, a pessoa então se desmancha diante daquele elogio. Nem sempre era um elogio verdadeiro, como no caso aqui. Ele era verdadeiro no conteúdo, mas não era verdadeiro na intenção que eles estavam usando estas palavras. Então veja só como é que eles dizem de Jesus que ele é verdadeiro, que ele não dá preferências a ninguém, e continua: com efeito tu não olhas as aparências dos homens. Qual foi a crítica e qual foi o motivo pelo qual Jesus secou aquela figueira, que era a imagem do culto de Israel, era a imagem do povo de Israel? Justamente era o fato da aparência. Não tinha fruto. A aparência, em um determinado momento, ela seca. A aparência, num determinado momento, ela entra no vazio. Hoje em dia, infelizmente, o nosso mundo é um mundo que está baseado no culto da imagem, né? Quer ter aparência. Aí tem gente que vai, que malha, que sofre, que não sei o quê. Se você faz tudo isso para estar bem, para sentir que o seu físico pode dar o melhor potencial daquilo que está dentro de você, está corretíssimo, né? Ser perseverante agora no inverno, nas suas caminhadas e nas suas idas à academia, está ótimo. Agora, se você deixa só para quando vai chegando perto do verão, para depois você se exibir diante dos outros, fazer umas fotografias, postar e conseguir alguns likes, é muito pouco. Você ainda não desceu a essência, você ainda não descobriu qual é a razão verdadeira pela qual você deve fazer aquilo. Então, infelizmente, estamos vivendo numa sociedade que é a sociedade do culto à imagem. O culto à imagem, latria é a forma de dizer culto, idol, quer dizer ícone, imagem, quer dizer um culto à imagem. O culto à imagem é isso, quando o homem coloca a sua imagem acima de tudo, dá preferência a aparecer e não a ser.
Jesus não se deixa guiar por esse tipo de mentalidade. Ele não olha para a aparência do homem, mas ele olha para a sua essência, para o seu interior. É por isso que ele convidava fariseus, é por isso que ele se deixava tocar por prostitutas que chegassem chorando suas lágrimas sobre os seus pés. Ele não se preocupava com a aparência, com aquilo que era o externo. Ele vai à essência. As pessoas ficavam entusiasmada com as grandes ofertas que se fazia no templo. Ele dava valor à pequena moeda que uma viúva joga dentro do cofre. Economicamente não era grande coisa, mas era tudo que ela possuía para viver. Vejamos aqui a lógica de Jesus, que deve ser a lógica também do cristão, daquele que recebeu o seu batismo. Não olhar para as aparências. E eles dizem também que Jesus ensina com verdade o caminho de Deus. O caminho de Deus é isso que Jesus faz, é isso que Jesus ensina. Tudo bem, disseram todas essas verdades, mas para enganar Jesus. É aquele tipo de coisa que diz assim, às vezes tem verdades que são tão macabras que as pessoas dizem aquela verdade e ninguém acredita naquilo. Eu me lembro que entre os portugueses eles tinham um ditado que eu aprendi com eles, eles diziam assim, este daí nos engana com a própria verdade. Às vezes tem gente que pode estar usando a verdade, mas não está usando a verdade para libertar. Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem gente que não, que usa a verdade, mas para arrodilhar o outro, para oprimi-lo, para agarrá-lo, para derrubá-lo, para deixá-lo escravizado. Pode ter também esse uso manipulado também da verdade. É o fato aqui agora desses fariseus. Eles estão usando a verdade. O seu conteúdo é verdadeiro, mas a intenção não é das melhores. Querem apanhar Jesus em alguma falha. Porque se Jesus respondesse de uma forma, eles teriam como fazer uma acusação. Se Jesus falasse de outra, teriam uma outra acusação para fazer. Então, muito bem, depois de ter feito esse todo elogio, eles perguntam para Jesus, dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Lícito, a questão da liceidade, ou seja, está voltada para a questão da lei, porque eles, como mestres da lei, aqueles que tomavam conta das sinagogas, como eu já disse a vocês, eles andaram multiplicando todas as leis nas suas quantidades, claro, como eu já disse, até para tentar concretizar o segmento, mas exagerados. Então o que eles estão querendo saber? É lícito ou não pagar o imposto a César? Aqui entra num ponto que é também muito importante para nós, que é a questão da cidadania. Nós, como cidadãos, como é que nós lidamos com o Estado? Como é que nós lidamos com as nossas responsabilidades políticas, econômicas e sociais? Há uma palavra do Evangelho também sobre isso, para iluminar a nossa consciência, para sermos agentes de uma política e presentes na economia que seja a economia libertadora. Por exemplo, as primeiras comunidades cristãs, eles lidavam com o dinheiro? Lidavam. Havia ricos entre eles? Também, mas não havia, sobretudo, o quê? Necessitados. Cada um vendia aquilo que possuía, colocava nos pés dos apóstolos e buscava socorrer quem precisasse. Nem tudo era tão fácil. Tem o caso de Ananias e Safira, que tentou enrolar a comunidade. Tinha o caso das viúvas gregas que começaram a protestar, porque as viúvas dos hebreus estavam tendo um tratamento diferenciado, né, por parte daqueles que eram os responsáveis da comunidade. Então, não é dizer que a comunidade cristã também era tudo assim, mil maravilhas, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma tensão. Mas existe um modo de lidar com a riqueza, de lidar com os bens. Sobretudo a necessidade de que, por exemplo, o dinheiro seja muito bem acompanhado e ele possa desfrutar em forma de imposto benefícios sociais. Qual é, por exemplo, o grande problema nosso no Brasil? É de ver que as nossas taxas são altas, mas depois isso não se converte em benefício, em escola, em segurança, em hospitais, em uma saúde que possa ser realmente boa. Se todas as taxas que são recolhidas pelo Brasil afora, elas não fossem minadas, sugadas aqui e acolá, o nosso país seria bem diferente. Mas vejamos como foi que Jesus resolveu essa questão do imposto que foram perguntar para ele. A pergunta é lícito? Se Jesus dissesse assim, é lícito
vocês devem pagar o imposto, eles acusariam Jesus diante do povo. Dizem, olha, vocês elogiam tanto esse mestre, ele está dizendo que está correto que esses romanos cheguem aqui e arranquem o nosso dinheiro. Se Jesus dissesse não é lícito, eles fariam uma denúncia ao procurador romano. Como é que Jesus se saiu dessa? Jesus pede a eles o seguinte. Jesus percebeu a hipocrisia. Aqui é a questão. Hipocrisia. Hipócrites em grego significa o ator. O que é o ator? O ator é aquele que sobe no palco para desenvolver um papel, ou seja, uma aparência. Ele não é aquilo que ele está representando, ele é uma outra pessoa. A religião de Israel no templo também era uma religião que estava vivendo das aparências. Aqui Jesus está mostrando que também o ambiente da sinagoga é esse ambiente também de hipocrisia, de aparência. Uma religião que está toda voltada para esses aspectos externos. Então Jesus, vendo essa hipocrisia, percebendo mais uma vez um jogo de aparência que está na parte deles, Jesus diz assim, por que me tentais? O Evangelho de Marcos, quando fala das tentações de Jesus no deserto, não se descreve todas as tentações. Diz que no final de tudo os anjos chegaram para servir a Jesus. Aqui agora a gente está vendo as espécies de tentações que Jesus enfrentou na sua vida. E como toda a sua vida foi um verdadeiro deserto. Como João Batista, que lá no deserto purificou as pessoas pelo batismo, Jesus agora pela sua palavra, nos vários conflitos, nas várias dificuldades, ele pode ir nos purificando. Como no Evangelho de João, a gente ouve Jesus dizendo, vocês estão puros por causa da palavra que eu anunciei para vocês. Então a palavra de Deus é como esse rio caudaloso que vai entrando na vida da gente em várias situações e vai nos purificando. O estilo de Jesus nos purifica. Então Jesus faz uma pergunta também para eles. Não cai no laço que eles armam. E Jesus pergunta, por que me tentais? Desarmou-os, já sabe que o que eles estavam falando não era sinceridade. E aí Jesus pede, trazei-me uma moeda para que eu veja. E eles levaram a moeda. E Jesus perguntou para eles, de quem é a figura e a inscrição que estão nesta moeda? A figura e a inscrição. A figura era a figura do imperador. Aí eles dizem, de César. E aí Jesus disse, dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. A figura que está presente na imagem, ou melhor, a figura que está presente na moeda. Ora, a imagem. Nós já sabemos pela Bíblia que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. O homem é a imagem de Deus. E é este homem que precisa ser restituído a Deus na sua essência, no seu coração, no mais profundo do seu ser, porque é lá que está a inscrição de Deus. Havia uma lei no Antigo Testamento que dizia que o povo de Israel não poderia fazer imagem de ninguém, imagem de nada que estivesse em cima do céu ou embaixo da terra. Eles são tão assíduos no querer praticar a lei ao pé da letra, como é que eles agora admitem carregar no bolso dele uma imagem que contradiz o princípio legal da vontade de Deus? Seguramente Jesus não tinha problema porque eles estavam carregando uma moeda dentro do bolso que tinha uma imagem de César. A crítica de Jesus é por que eles são tão incoerentes. Porque agora querem usar daquilo que eles também usam, que é o sistema monetário e financeiro dos judeus, para criar um problema para o próprio Jesus. O sistema romano era aquele sistema, não é, que propunha o pão e o circo para as pessoas, como até hoje nos dias atuais a gente vê acontecendo. Jesus, portanto, não é, o que pede a eles é uma atitude de coerência, que sejam capazes de deixar que o ser humano possa viver a sua liberdade, não vivendo da aparência, mas daquilo que é mais profundo dentro do seu coração, não querendo, como mesmo Jesus disse, cessar um mosquito e acabar engolindo um camelo. Mas tem uma coisa que eu acho interessante aqui, é que há uma imagem, uma inscrição na moeda. O Evangelho de Marcos é um evangelho que é escrito para ajudar a gente a responder uma pergunta, não é? O que é a fé? Olha só o que acontece. Existe até um país que na sua moeda escreveu lá embaixo que cremos em Deus, nós cremos em Deus, ou eu creio em Deus.
em que Deus é que nós cremos. Mas a moeda, o dinheiro, não é uma crença estabelecida. A gente, por causa de certas folhas de papel, desgasta a vida, aniquila sonhos para juntar um monte desse papel. Se eu te der esse pedaço de papel e te pedir um carro, você não vai me dar, porque vai dizer que esse papel não tem valor nenhum. Mas dentro de um sistema em que um determinado pedaço de papel colorido, com a escrita de alguém que a gente deu autoridade, transferiu poder, a gente acha que esse papel tem poder. Tem poder de comprar o meu tempo, tem poder de comprar a minha vida. Você lembra daquele menino que uma vez chegava em casa, o pai muito cansado, ele pediu ao pai para trabalhar com ele, e o pai, eu estou muito cansado, ainda tem umas coisas aqui do escritório para terminar de resolver, uma vez, duas vezes, três vezes. Quando é um belo dia, o menino entrou no quarto, no escritório do pai, e perguntou, pai, quanto é que custa uma hora do seu tempo? O pai olhou para aquilo, mas que pergunta mais insensata. O que é que você tem a ver com isso? São coisas minhas, não é? Você não pode estar entrando na minha intimidade, meu filho. Mas muito bem, eu vou te dizer a você. Eu, o papai, de acordo com o salário dele que é tanto, uma hora minha de trabalho custa tanto. E disse ao menino quanto era. O menino que recebia mesada foi juntando aos poucos, e quando foi um belo dia, ele chegou na porta do pai, bateu, e o pai, entra, o que é que você quer, meu filho? Quero brincar com você. Ele falou, meu filho, eu estou aqui muito ocupado. Ele fez, olha papai, eu tenho aqui essa quantidade de dinheiro que eu juntei esse tempo inteiro da minha mesada, isso dá exatamente uma hora do seu trabalho, então eu quero pagar para você uma hora de trabalho para você poder brincar comigo. Olha só os nossos sistemas de crença, não é? A gente crê realmente no dinheiro, a gente crê na força de um certo capital, e a gente pode, por conta dessa fé que a gente tem nesse sistema, aniquilar a vida da gente para poder possuir, para poder ter. Claro, não existe outra possibilidade de viver neste mundo se não estando inseridos nesse sistema. Mas o tema aqui é poder pensar no mais profundo do nosso coração, onde é que a gente pode conseguir a verdadeira liberdade e não permitir que alguém seja dono do nosso coração. Dar a César o que é de César, mas dar a Deus o que é de Deus. Há um ponto dentro de nós onde a gente pode experimentar uma liberdade profunda, e é a esse lugar que a religião nos deve ajudar a chegar, para experimentar aquele ponto onde, sendo imagem e semelhança de Deus, de fato a gente possa usar essa semelhança a partir dessa imagem que a gente é e ser de verdade livre, nos comportando como senhores e não como escravos. Tudo isso é aspecto, eu diria assim, filosófico, não é? E hoje a igreja celebra justamente um grande filósofo, chamava-se Justino. Ele nasceu na região da Samaria, naquele lugar chamado Siquém, pelo Antigo Testamento, era de pai seguramente de cidadania romana, e ele veio aqui para Roma e achava que aqui em Roma ele era filósofo, né? Estudou filosofia, estudou o estoicismo, foi os peripatéticos, os platônicos, até que ele bateu na porta dos cristãos e de fato encontrou Cristo como a verdade e permitiu que essa verdade, que é Jesus, libertasse seu coração. Ele vem aqui para Roma e criou uma escola de filosofia aqui dentro de Roma. Começou a ter muita gente, mas a inveja, né? A inveja é um negócio triste. A inveja das pessoas levou gente a denunciar Justino. E Justino escreveu duas apologias, não é, dirigidas aos imperadores da época, Antonino Pio e a Marco Aurélio. E ao fim e ao cabo ele acabou sendo martirizado. Mas tem uma coisa que era muito interessante, né, nessas apologias de Justino, que marcou a vida de Justino, foi a celebração da Eucaristia. E ele é um dos primeiros que narra para nós como era que acontecia a Eucaristia, a celebração da Eucaristia em dia de domingo, como as pessoas escutavam as leituras do Evangelho, leituras do Antigo Testamento, como depois aquele que presidia a celebração cantava um hino de ação de
graças, proclamava essa ação de graças assim que desce, como desce o tempo, e depois eles comungavam e faziam uma coleta para os pobres. Isso marcou muito Justino, nessa forma de amor também que a comunidade cristã sempre teve. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E uma forma de dar a Deus o que é de Deus é a caridade, é a esmola, é o amor concreto. Dessas coisas também nos está falando a primeira leitura que a gente começou, leu ontem, nessa semana, que é do livro de Tobias, que é um livro do Antigo Testamento, e mostra como esse homem que viveu no tempo da diáspora judaica, ele viveu o amor concreto pelos seus irmãos, dando assistência aos mais pobres, enterrando os cadáveres daqueles que muitas vezes eram mortos e jogados na rua. Mas nem sempre tudo vai assim, tudo tão tranquilo na vida de quem segue a Deus, não. Caíram uns excrementos de umas andorinhas nos olhos de Tobias. Ele ficou cego, ficou vivendo da caridade do seu irmão, mas esse irmão também precisou se mudar e a sua mulher precisou trabalhar para ajudar a sustentar a casa. Para ele, seguramente, aquilo doeu muito lá no seu coração. E a mulher, depois de ter trabalhado tanto, o trabalho foi recompensado com um salário e deve também um cabrito para que ela trouxesse para dentro de casa. E ele parece que pensou mal da sua mulher e decidiu onde é que tinha vindo aquele cabrito e achou que aquilo poderia ter sido uma coisa roubada, e a mulher ficou muito magoada com o que Tobias disse, e ela joga realmente na cara de Tobias: está se vendo mesmo aí tuas esmolas, as tuas orações, para que é que estavam servindo? E ele ficou muito triste, certamente com aquilo que ouviu, mas creio também com aquilo que ele disse, pondo em dúvida a sua própria mulher. Então, a gente pode ser ajudado por essa palavra de Deus hoje. Primeiro, a concretizar o nosso amor a Deus nas nossas ofertas, também em favor dos nossos irmãos mais necessitados, não é? E aprender com esse filósofo Justino a encontrar a verdade que é Jesus e a tentar, a partir dessa verdade, criar espaços de liberdade interior que não nos faça escravos na nossa vida dos bens materiais. A Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Eu quero saudar algumas pessoas que estou vendo aqui, não é, participando dessa nossa live. A Mima Costa, a Elma, a Bia Cláudia aí em BH, a Natália Mercedes aí, eu sei que em Santo Antônio, Fal Reis Sena, um abraço para você, bom dia. Edilene Borges, bom dia. Pedro Miguel, um abraço para você, forte abraço, bênção de Deus para todos vocês. Lilia Davi Luna, um abraço. Jussara Malta, não é? Jussara, não sei se você já voltou de férias, me parece que você é de férias lá em Maceió. Bom dia, Jussara. Núbia Passos, um abraço para vocês. Ana Luísa aí em Amargosa, Lucinha Andrade, um abraço. Doces e Salgados aqui também. Dilma, Rita de Cássia, Fátima Dias Grilo, um abraço para você, Deus te abençoe. Dilma Aparecida, sua bênção, Padre Raimundo, estou aqui em Minas Gerais. Obrigado aí as Minas Gerais acompanhando a gente, muito obrigado, Deus te abençoe, Deus te guarde. Eurici Galdino, um abraço para você. Cris Nunes, Salvador. A Rose aí Amargosa, Daci Sampaio, Lu Santos, Alan Coutinho, penso que aí em Santo Antônio de Jesus, não é? Vanessa também em Santo Antônio de Jesus, Mônica aí em Santo Antônio, Dayara também aí em Santo Antônio, a Rafa Brito, Mara Barreto, Deus abençoe. Padre Carlos Danilo, é aqui no meu colégio mesmo, um abraço, daqui a pouco a gente se encontra no almoço, viu? Leva o que você prometeu. Lula Ordelo, um abraço grande. Mônica, isso aqui, pedindo a bênção de Deus para todos os enfermos. Bia Cláudia, também aí em Belo Horizonte, um abraço. Bia, Cris Nunes, Deus te abençoe. Aparecida, esse grupo aí de Salvador, não é? Paulinha, abraço para você, abraço para a Emília, me costura aí em Salvador, Mara Barreto em Elísio Medrado, e Paulinha que é aí de São Felipe, essa cidade boa e querida. Minha gente, vamos pedir a bênção de Deus para nós nesse dia, para nós que estamos do lado de cá, continuar essa nossa jornada. Para quem está começando o dia de hoje, peçamos a bênção do Senhor para nós. O Senhor esteja acima de ti para te proteger. O Senhor esteja diante de ti para te guiar. O Senhor esteja de trás de ti para te guardar.
Senhor esteja ao teu lado para te acompanhar, o Senhor esteja dentro de ti para te abençoar. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Muito bem, vamos salvar aqui o vídeo no IGTV. Espero que hoje eu consiga salvar, porque ontem, tentando salvar, eu não salvei nada, se perdeu o vídeo de ontem. Depois a gente coloca lá na página do nosso canal, Boa Notícia. Curtam o vídeo, encaminhem o vídeo para quem você vê se você curtir ali dentro. Não só curta, não, faz um comentário também, indica o nome de alguém que você acha que vai fazer bem assistir, e assim você vai se engajando, né? Se você tem algum tipo de pergunta, não é, hoje falando dessa história do trítico e etc, não é? Eu estava respondendo uma pergunta que me foi feita pela Rosemeire aí de Amargosa, né, que está nos acompanhando. Então um pouquinho no início do vídeo falando sobre esse trítico, essa forma como o texto é colocado. Não entrei em profundidade numa outra questão dela, mas pelo menos dando a fórmula, porque a questão dela é como é que porque é que Jesus, naquela parábola da figueira, vai dizer que não era o tempo do figo. Eu falei do trítico, né, das 3 imagens que são colocadas ali, e agora volto a essa pergunta básica que foi a da Rosemeire. O Evangelho, a gente não pode pensar a leitura do Evangelho aos picadinhos, como a gente faz na liturgia, né? Lendo um pedaço aqui, um pedaço ali. O Evangelho foi escrito para ser lido em uma sentada. Ora, nessa uma sentada que a gente faz para ler o Evangelho de Marcos, no início do Evangelho de Marcos, como é que inicia o Evangelho de Marcos? Diz, início do Evangelho de Jesus Cristo. E qual é a primeira palavra de Jesus no Evangelho de Marcos? A primeira coisa que Jesus diz no Evangelho de Marcos é: eis que chegou o tempo oportuno, chegou o Kairos. Chegou o Kairos. Convertei-vos e crede no Evangelho. Portanto, o Evangelho de Marcos, desde o seu início, é para dizer isso. A palavra grega que eu disse, que está lá dizendo que não era tempo de figo, lá não é o Kairos do figo, o tempo de colheita. Mas já o início do Evangelho de Marcos começa dizendo que é o Kairos. Ou seja, todo o Evangelho de Marcos é esse tempo oportuno. Agora, quem é que vai ter a capacidade de reconhecer que está no tempo oportuno? Então, qual era a questão de fundo? É a conversão do coração. Estamos no tempo oportuno. Convertei-vos e crede no Evangelho. A religião do templo era aquela religião que estava não promovendo a conversão e a mudança, era aquela religião que estava querendo continuar na aparência. Como na aparência estavam querendo continuar estes que vão hoje para Jesus com uma cilada. Portanto, aqui a gente responde essa questão anterior, não é, que a nossa ouvinte, essa nossa acompanhante, não é, nos fez. Então, às vezes se tem perguntas, etc., pode colocar no nosso privado e a gente vê como englobar isso nas reflexões. Fiquem com Deus.